executar. Vai ter a reunião, segundo a informação do Record. Só Jorge Jesus salva o Flamengo, Sormani? É isso? Tem que trazer de volta para a gente ver o que acontece aí, acabar logo de vez com esse fantasma, então ampliar esse fantasma aí para os outros treinadores? Bom, primeiro, boa tarde a todos, ao fã de esporte. Prazer estar com você no estúdio, primeira vez com você no estúdio. Isso é a primeira vez, é verdade. Prazer. Exatamente. Vocês se dão bem, vocês têm alguma afinidade, não sei o que é uma coisa em comum. Eu senti uma energia boa, ele é o quê? Uma afinidade ucraniana, é isso. Exatamente. E a maioria, hein? Isso que é bom. Uma conexão de muitos O tipos. William, o William só participa de programa onde o Santos é maioria. De manhã, agora. É lógico. 10 anos de empresa, eu lutei por isso. De manhã você tem o Abel e o Prats, né? E o Prats. O Abel não sei que time ele torce. O Abel torce pro Santos. Ele não gosta que fale, mas ele torce pro Santos. É mesmo? Ele não gosta que fale, mas ele torce pro Santos. Sabia, o pai dele jogou no Santos. Deve ser santista. Acho que deve ser. Ele nunca me falou. Mas o Soman, qual é o seu time? Você não sabia. Meu time? Meu time é o Santos. É isso. Eu não sabia. A gente tá conversando sobre isso. Eu não sabia. Revelações hoje no programa, fiquei feliz. Gente, é o seguinte. Jorge Jesus, vamos lá. Jorge Jesus. Eu já disse aqui, inclusive hoje, até um repórter aí de uma emissora muito famosa aí do Brasil, até um amigo meu, eu não vou citar o nome dele, mandou para ele, senhor, mas você está equivocado, o Jorge Jesus não foi tão mal assim no primeiro semestre da temporada retrasada. Eu falei, olha, eu mantenho a minha opinião, foi. Não é que ele foi mal, o Flamengo não tinha o mesmo desempenho do ano anterior. Uhum. Tanto é que eu sempre cito de exemplo a final do Campeonato do Rio de Janeiro contra o Fluminense. Mas eu gostaria muito que ele voltasse. Muito, muito, muito. Porque eu acho que ele não vai conseguir reproduzir o que ele fez na temporada anterior. Aquilo é muito fora da curva. É muito fora da curva. Porque o Flamengo não só ganha o Brasileiro e a Libertadores e leva a decisão do Mundial para os pênaltis, como ele jogou bem. Ele jogou bem, ele era superior a todo mundo. Um jogo aqui, um jogo ali, 4-0 lá na Vila, que ele perdeu pro Santos. Um jogo aqui, um jogo ali, mas faz parte. O time do Pelé também tomava de 4. Mas foi uma coisa impressionante. Eu acho que aquilo foi muito fora da curva, até porque se você olhar a carreira do Jorge Jesus, não tem isso na história da carreira Não, foi o ápice da carreira dele. Não tem. Trabalhando em qualquer lugar, no esporte, no Benfica, em qualquer outro time, não tem isso. Esse desempenho dele é irreal. Foi irreal. Então eu gostaria muito que voltasse, porque a torcida do Flamengo vai sonhar com o Jorge Jesus o tempo todo, sempre que acontecer uma desgraça. Sempre que acontecer uma saída de um treinador. Então você quer que volte para espantar o fantasma, que você acha que não vai dar certo? Eu acho. Não, eu torço para que dê certo. Mas eu acho que não vai dar. Não repete aquilo lá. Igual aquilo, não repete. Pode até ganhar, mas vai sofrer também. Eu gostaria muito que... Até para que eu também tenha essa dúvida. Porque eu acho que não vai repetir. O torcedor acha que repete. Então vamos ver se repete ou não. Vem, Jorge. Nós estamos te esperando. Então, mas não é melhor trazer de vez, ô Facincani, é isso? Você não quer, né? Não, na questão que eu não quero, William. Aliás, boa tarde para você, pro Sormani, pro Pedro, fã de esporte conosco. É que só ele existe nesse mundo rubro-negro para fazer as coisas andarem? Será que é só o Jorge Jesus para dar certo? Ou será que a mentalidade do clube e principalmente dos dirigentes do Flamengo para repensar uma estrutura de futebol, que é o que de fato vai fazer o Flamengo andar, né? Que é o que de fato o Jorge Jesus trouxe. Em algum momento houve um lapso naquele momento de realidade, de vanguarda, como a gente pode colocar em termos de pensamento do que se deve fazer profissionalmente para um clube de futebol funcionar. Porque não é possível, sabe? Toda hora você tem que recorrer a essa história de Mister, essa história de 2019, sabe? Ficar voltando a um passado que ele já está em uma outra realidade, vocês bem colocaram. Ele voltou para Portugal por desejo dele, para ficar próximo à família Foi ele dele. Que saiu, né? Ele quis sair do Flamengo. Ele tinha toda a possibilidade de dar sequência ao ano mesmo não tão bom, de terminar campeão de Libertadores 2020, campeão de Copa do Brasil, campeão brasileiro. Ele tinha um time bom em mãos, todo mundo sabia disso. Podia não estar com o mesmo desempenho, mas se o Flamengo termina campeão com o Rogério, por que não poderia terminar campeão com o Jorge Jesus? Claro que tinha capacidade para tal, mas ele quis sair, porque ele quis estar na Europa. E ele quis, na Europa, mostrar que o Jorge Jesus, que ganhou tudo no Flamengo, faria a mesma coisa no Benfica. E está buscando isso. Vai ganhar... E o Benfica se reforçou e bastante, hein? Se reforçou bastante. Na temporada passada foi um fiasco, porque esperava-se que pelo menos fosse a fase de grupos da Liga dos Campeões, não foi. Ele não conseguiu. Desta vez está avançando para as oitavas de final.
Não é favorito a ganhar a Liga dos Campeões, óbvio que não, tá muito Mas se longe chegar disso. numa semifinal é Pode uma acontecer, façanha. pode acontecer, É uma uma façanha. façanha, tá em disputa, tá tudo em aberto, tem uma oitava de final pela frente, e ele está buscando o título português, que era o grande objetivo, que também não ficou nas mãos do Jorge Jesus. Quem ganhou foi o Sporting, com pouco orçamento, com um time jovem do Rubem Amorim, que segue liderando o campeonato de novo. Então ele tem 2 objetivos à frente que, na minha modesta opinião, hoje são maiores do que abandoná-los e voltar ao Flamengo. Ó, tem um pessoal aqui concordando com você, já tá bombando o Twitter, olha lá. O Nelson Filho diz o seguinte, ó. Acho que o JJ não volta, creio que ele tem medo de apagar tudo o que fez. O Sidney Ferreira diz aqui, ó, que memória curta da torcida do Flamengo. O JJ saiu de uma forma covarde do clube e logo após uma renovação de contrato, na primeira investida da Europa, ele virou as costas e tchau. Sim. Você acha que essa questão de remorso, esse rancor, isso aí não atrapalha, não? Porque é o seguinte, vamos lá, vamos pensar aqui, ô Pedro. Tudo bem, tem que olhar pra frente, concordo contigo. Legal, tem que olhar pra frente. Só que tem uma possibilidade. O empresário vem aí, bater um papo aí, ô Braz. Desculpa, antes da pergunta. Eu acho que olhar pra frente pode significar o Jorge Jesus também. Então, lógico que pode. Mas Você esqueceu o Jorge Jesus. Mas é aí que eu quero Se chegar. houver possibilidade, que venha. Exato. Eu respeito a opinião do Fazincaíra, mas eu discordo dela. Se aparecer a oportunidade... Pô, o Bruno Macedo tá aqui, o empresário dele, vem, acerta, assume quando? Chega no final de janeiro. Por que não? Eu também acho. Essa questão de olhar pra frente é legal, mas é isso. É o que eu ia colocar. Se tá aí, o empresário vem, conversa, troca uma ideia, beleza. O Luxemburgo voltou pro Palmeiras. Pro Santos. Pro Santos. O Filipão voltou, o Renato voltou pro Grêmio. Exato. Acontece. Se teve sucesso, e é um sucesso recente, É recente. e ele vai reencontrar, sei lá, 90% do elenco de volta. Sim. Não vai ter o Gerson, o Mari e o Rafinha. O Rafinha. Né? Só. Ele vai reencontrar todo mundo, os caras gostam dele, parece que a relação é boa, tudo certo. Por que não? William, boa tarde pra você, Sormani, Facinca. Desculpa, eu atropelei a Não, pergunta. fã de esporte em casa, um beijo pra nossa Dani, já de volta. Eu não me oponho à ideia de você buscar um Jorge Jesus, você reatar uma situação. A minha única ponderação é que se vá buscar o Jorge Jesus sabendo do que se quer, não somente por uma movimentação de torcida ontem em estádio. Eu acho que tem uma situação aí. O Flamengo, desde a saída do Jorge Jesus, para mim, acho que eu já falei isso aqui, ele carece de um entendimento do que ele quer. Ele pensou que ele queria uma coisa com o Dom, depois ele tentou uma correção de rota para uma outra situação com o Rogério, depois tentou reparar um outro problema de ambiente com o Renato. Eu acho que é momento de virar e parar e falar, o que a gente quer com Jesus? A gente quer só responder a um anseio da torcida? Ou a gente não? A gente quer retomar um projeto que é 2019, né? Então, mas eu tenho essa dúvida, porque eu acho que muitas vezes a diretoria do Flamengo, ela se baseou em apagar pequenos incêndios, pequenos focos de insatisfação. Então, acho que agora precisa entender o que ela deseja do Jesus. O Jesus vai chegar com a sua comissão interdisciplinar, repleta de nomes. Isso não vai ser um problema para depois, quando ele for embora, teve aquele papo, mas a gente não quer mais uma comissão com 8 pessoas, tem que ter uma comissão fixa. Então, assim, precisa entender, diga. Quantas pessoas deixaram o Flamengo depois do Jorge Jesus? Algumas, muitas, especialmente em termos de staff. Que é isso que eu queria, é esse ponto que eu queria chegar. Mas eu acho que essa tem que ser a conversa. E a diretoria do Flamengo, a meu ver, não tem problema nenhum. Você admitir o erro. Quem saiu do Flamengo? Você perdeu... O Jorge Jesus. Não. Ele já sai. Sai preparador físico. Não, mas se ele voltar, ele vai trazer. Não, o que eu acho é o seguinte, Tomás, eu não discordo, não. Não tem perna, não, porque o cara do Flamengo, que é o Marcos Braz, ele tá lá. O que eu acho é o seguinte,